Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler, hoje a primeira leitura é Êxodo, capítulo 12, versículo 13. E o tema é este: e vendo eu o sangue, passarei sobre vós. Vendo eu o sangue, passarei sobre vós. Um subtema seria aquelas coisas que nós devemos fazer. Duas coisas importantes para nossas vidas e nossa salvação: olhar somente para Jesus Cristo. Amém? Ele mesmo ensinou isto, e os apóstolos também, somente Paulo. Por que ele ensinou isso? Você sabe que eu já falei aqui, às vezes as pessoas esquecem de dizer isso, que pode observar que no Novo Testamento ninguém chama mais Jeová, nem Adonai, nem os nomes gloriosos dele, mas nome título. Todos só chamam o nome Senhor Jesus Cristo. E a outra coisa é o sangue, não é o nosso sacrifício, não é alguma vantagem que a gente tenha porque foi bonzinho, não. Todos nós devemos ser bons, na medida do possível, mas a entrada na glória não será por isso, será porque Jesus Cristo teve misericórdia de nós e nos incluiu para ser banhado no seu glorioso sangue. Então é o sangue. É aí onde está a verdadeira Páscoa. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz: quem não beber do meu sangue, nem comer da minha carne. O que ele deu antes como sombra foi os carneiros, mas não serviu nada. Servia só para como é que diz? Aliviar. Mas depois não valia mais nada, que a turma voltava a pecar de novo. Então nós vamos ler o Êxodo 12, versículo 13, que diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então você vê que aqui foi a primeira Páscoa que houve, foi aqui. A Páscoa é passagem, Páscoa. Então, aí tem a metáfora da passagem da escravidão para a libertação, tem a passagem pelo o Mar Vermelho, né? Quer dizer, rio não, o Mar Vermelho. E tem a passagem, que é a principal, que é passar de uma pessoa pecadora para uma pessoa salva em Cristo Jesus. Amém? A outra Páscoa, a do Senhor Jesus Cristo, ele não mandou nem comer carne nem peixe, porque é uma ignorância nossa. A gente não pode ter essa ignorância, não. Paulo não falou assim: eu vou comer carne porque não tem nada a ver com carne. Vou comer peixe. Está errado. Porque a Páscoa não mandou comer carne nem peixe, não. E o que simboliza o corpo de Cristo, que seria a carne, o pessoal não quer comer carne, não é o que simboliza a carne. A Igreja Apostólica Romana foi quem ensinou que, como a carne dele estava ferida, não devia comer carne, devia comer o peixe. Mas não é nenhuma nem outra. Porque ele deu o recado que minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Se não fizerdes isto, não tem parte no reino de Deus. Aí está a Páscoa. É a nossa passagem. Quer dizer, nós não vamos pecar, não. Pecaremos sempre, até chegar na glória, nós pecaremos. Mas é aquele negócio, o pai de família, porque o filho faz um erro, ele vai meter a chibata? Não, ele pode dar uma varadazinha para o filho sentir: não faça isso. E bater com amor, e não com vingança. O próprio Davi disse: não me repreenda com
com ira, porque uma repreensão de Deus com ira, o negócio é quente. Então, ele está repreendendo aqueles que eu odeio, eu repreendo, ou não? Ou é aqueles que eu amo? Aqueles que eu amo. Aqueles que eu odeio, eu destruo. Mas para tudo tem seu tempo. Deus está dando chance a gente. Então, são coisas que a gente deve guardar para sempre nos nossos corações. Vou ler a Bíblia, mas nos nossos corações, para não pecar contra Deus. Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você faz isso, você está livre, está libertado, você não tem, como é que diz, escravidão nenhuma, como são a escravidão das religiões. Não há escravidão. Verdadeiramente sereis livres se eu vos libertar. São palavras do Senhor. Essas coisas todas vêm sobre nós, para que alguma preocupação? Não, Jesus Cristo é aquele que eu olho para Ele, glorifico Ele, sirvo a Ele. E o seu sangue é que vai lembrar aquela coisa que houve no Calvário, que muita gente fica com pena, com vontade até de chorar com peninha de Cristo. Não faça isto, porque isso não agrada a Deus, não. Você está chorando pelo sacrifício que eu fiz para salvar você? As mulheres de Israel estavam chorando, tudo soluçando. Eles: não choreis por mim, filha de Jerusalém, choreis por vós mesmas e pelos vossos filhos. Ou seja, um dia vocês entenderão. Aquela negação dos judeus, tudo aconteceu, foi plano de Deus. Se os judeus se convertessem e não quisessem crucificar Jesus, o negócio iria errado. Só daria certo como deu, que Jesus já sabia que ia morrer. Amém? Então, vamos ler mais uma coisinha aqui para orar. Então, a oração aqui foi somente esse versículo. Agora, o outro versículo vai ser... vai ser o Salmo. Vai ser Salmos 91. Capítulo, versículo 1 ao 7, e depois 14 a 16. Então, Salmos. Aí nós vamos orar. Salmo 91, versículo 1. Olha, vamos passar para Isaías, para ficar lá e cá. Que depois vem Isaías 45, é logo no início, ainda está no Antigo Testamento. Que tudo dá no mesmo, sabia? Eu vou mostrar a vocês que tudo dá no mesmo. Tudo está dentro do tema. Isaías 45, 22, 23. Acharam? Isaías 45, 22, 23. Diz assim: por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua, ou seja, todos olharão para mim para serem salvos. Agora vamos para o Salmo, voltando agora para o Salmo 91. 91, 22... 91, aliás, 1,7, eu estava confundido, 1,7. 91, 1,7 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque
Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo sobre o broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem de peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Agora vamos ler o 14 a 16. O 14 diz: porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e poluei no retiro alto, porque conheceu o meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar e depois der tempo a gente lê Romanos, mas vamos agora orar. Senhor nosso Pai, nosso glorioso Deus e Salvador, nós estamos agradecidos à Tua graça, à Tua misericórdia. Agradecemos, ó Deus, porque a cada dia o Senhor tem despertado as nossas mentes através do nosso pastor, através de irmãos que têm pregado o Evangelho, tem despertado para a gente ver a verdade, sair daquelas coisas cruas que a gente ainda estava querendo afastar de irmão, algum irmão porque era denominacional. Isso era ignorância nossa, mas chegou o tempo que o Senhor nos orientou para que, ao invés de nos separar das virgens nércias, nós possamos orar ao Senhor para ver se a gente tira ela do lugar de virgem nércia para entrar para virgens, as virgens do Cordeiro, para fazer parte da noiva e naquele dia ser um rebanho enorme para glorificar o Teu nome. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos e pedimos a Tua misericórdia sobre todos nós e aqueles que ainda hão de chegar, pelos cânticos com o irmão Ricardo e os músicos, e também pelo pregador desta tarde, para que tudo seja para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Poder sentar, irmão. Agora nós vamos ler, para completar, que só falta agora uma leitura, porque toda vez, tem coisas aqui que desde a Páscoa que eu ia falar no período da Páscoa, mas houve aquele problema da operação dos olhos, e então eu estou juntando. Então ainda tem aqui Romanos 14, mas é só Romanos e Filipenses. Romanos 14 e 11. Romanos 14 e 11. Romanos 14 e 11. A leitura hoje estão todas pequenas. Porque, já acharam já? Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Fiz questão de repetir essa leitura. A gente vê que em Isaías se dobrará todo joelho a Deus, toda língua confessará, né? Aí quando chega aqui, Paulo não diz que é para se dobrar diante de Deus, se dobrará diante de Jesus Cristo. Ou seja, Novo Testamento e Antigo Testamento. Antigo Testamento, o pastor Sérgio tem falado aqui, o irmão Breno falou, é uma sombra
Se você colocar a sua mão na parede contra a luz, a sombra está aqui, é o Antigo Testamento. Então, a proporção que a minha mão for chegando perto, aquela sombra vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando a minha mão encaixar na sombra, não é para se falar mais na sombra, para se falar no real. E o real é o Senhor Jesus Cristo. E ele mostrou isso em vários lugares. Nenhuma vez ele disse, o Jeová vai cuidar de vocês. Não, você não vê os discípulos dizendo isso. Jeová vai cuidar de vocês, porque Jeová faz isso, porque Adonai faz isso. Não. Até como é que diz? Eli lama sabachthani, aquele foi uma língua que Jesus falou, que aquela língua significava meu Deus, porque me abandonaste. Mas a palavra Elohim, não sei se tem o mesmo significado que botado naquele hino, Elohim lama sabachthani, misturaram, mas Elohim não é aquele sentido não, e mesmo assim não se chama ele de Elohim, nem Jeová. Tem uma denominação aí, que tudo é Jeová, aí cai no deserto. Qualquer coisa, eu estou no deserto, eu estou isso, eu estou aquilo mal, não tem fé em Jesus, não pode levar um arranhãozinho, ou levei uma flechada, estou no deserto, esquece que Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições. Tanto Pedro como Paulo falam, o irmão Bruno falou, que no meio de tantas coisas que teremos as aflições também. E que foi que Jesus prometeu? Que a aflição era uma maldição? Não. Jesus prometeu, Paulo haverá de compreender, porque ele vai passar por muitas tribulações. E Paulo, quando não entendeu, reclamou das bofetadas do Satanás. Mas quando ele foi reclamar a Cristo, ele imaginou, agora eu sou um santo, ouvi Jesus, Jesus falou comigo, disse que ia me levar para vários lugares, e agora o Satanás, pela terceira vez, está me esbofeteando, eu vou lá reclamar. Senhor, Paulo, a minha graça te basta. Quando ele disse isso, ele tirou aquela coisinha do coração de Paulo e substituiu com o Espírito Santo. Quando é mais tarde, amém, glória a Deus. Nós estamos numa escola, quiser glorificar o nome do Senhor, pode glorificar. Quando é mais tarde, Paulo começou a entender e nos orientar. Aí Paulo disse que as leves e momentâneas tribulações, foi apedrejado que ficou desmaiado, foi perseguido, entrou em naufrágio, foi mordido por serpente, tudinho. Vê como foi que Paulo falou. Importa que por tribulações e essas coisas assim, nós entremos no reino de Deus. Então ele não tinha nada mais para reclamar. Então é isso que Deus quer de todos nós. Esse negócio de levei um corte, glórias a Deus, porque não decepou o dedo. Amém? O pastor Sérgio uma vez disse assim, que estava lá em João Pessoa, aí uma mulher disse, irmão, me dê uma ajudinha, porque graças a Deus está faltando feijão, está faltando açúcar, e saiu dizendo, graças a Deus está faltando isso aqui. Aquilo não é oração que é grata a Deus, não. A oração é grata a Deus, não é agradecer pela desgraça, não. Graças a Deus que eu estou em necessidade, mas eu sei que o Deus vai suprir a minha necessidade, mandando alguém para me ajudar. Não é uma oração mais de fé, mas graças a Deus está faltando carne, graças a Deus está faltando café, graças a Deus. Não, assim não. A gente tem que ter noção. Levou uma queda e cortou o dedo, sei lá, o carro passou, mas cortou, mas não estourou. Graças a Deus, que podia ser pior e ele livrou de eu perder minha vida, perder minha mão. Não é? Aí é graça. Por isso que diz, em tudo dá graças. Mas se eu vou dar graça, se eu dou graça a algo, é que aquele algo foi responsável por mim, entendeu? Então, se Deus foi responsável por mim, eu ter levado umas pancadas, eu estou agradecendo a Deus, porque Ele não deixou eu morrer, não é verdade? Não deixou eu morrer.
Um ladrão vem, toma seu relógio, toma seu dinheiro, logo que o dinheiro do pagamento, aí toma aquele seu dinheiro, aí você, poxa, eu sou um servo do Senhor, o Senhor permitiu isso? Aí quando o Senhor, por misericórdia, quer lembrar ele, aí vai lembrar de um pai de família, que foi assaltado, levaram tudo dele e ainda deram 2 tiros na cabeça dele. Não é pior? E Jesus? E Jesus? Não sempre não orava a Deus agradecendo? E Jesus tinha bom tratamento? Não tinha. Jesus apanhou, foi levado no nome de Belzebu, de falso, todas essas coisas. Mas ele, na hora da oração, Pai, eu te dou graça porque tu estás me fortalecendo. Vejam só, agradeceu a Deus, porque Deus dava força a ele, porque Deus já tinha dito que ia ser a função dele muito dura na terra, para poder salvar miseráveis pecadores como nós. Mas que estava escrito, para você, na sua luta, é vencer a luta deles, que eles não poderão vencer. E ele agradeceu. Ele agradeceu tudo. Até quando ele estava no Getsemane, que a expressão mesmo na pronúncia seria Getsemane. Então, vocês sabem que eu já falei dali, mas faz muito tempo. A palavra Getsemane quer dizer tirando o azeite da oliveira. É por isso que lá é o horto das oliveiras. Que foi? Vamos pensar assim. O que é que ia fazer Jesus? Orar no meio de um bocado de oliveiras. Ele estava cumprindo o propósito. Ele é a oliveira. É porque às vezes a gente escuta uma coisa e parece que não viu. O que é que diz o hino glorioso? Oliveira verdadeira Jesus Cristo é. Então, ele estava amadurecendo, ele estava dando força àquela oliveira, para que quando tirasse o azeite dela, aquele azeite servisse para limpar, curar e salvar. Esse azeite é o quê? Que sai das veias, é o sangue que sai das veias de Emanuel. Quando chegou num momento crucial, que ele foi a última vez na oliveira, ele ali era um encontro, porque tudo ele só ia quando o pai mostrava, chegada a tua hora. Aí então ele disse, chegada a minha hora, vamos orar. Ou seja, agora eu vou estar no lugar que representa a minha oliveira. Aí Deus, parece que eu estou vendo, tirou dele o Espírito Santo. Tirou mesmo ele, o Espírito Santo. Se não tirasse, para ele sentir a nossa fraqueza. É por até que eu falei em uma das mensagens aí, que Jesus Cristo não passou na cara de Pedro, não passou. Ele passou na cara atos de incredulidade. Mas aquele negócio daquela fraqueza dentro dele, ele não passou. Por que ele não passou? Porque Deus tirou, saiu dele, para ele sentir agora verdadeiramente 100% a dor da carne, a dor na carne. Aí ele foi quando ele sentiu verdadeiramente como é ter um corpo só humano. Ele foi tão forte que ele disse: eu estou sentindo o pavor da morte e ninguém me ajuda. Ele sabia tanto que ele chamou os discípulos para ajudá-lo na oração. E eu já vi críticas, não estou criticando ninguém, mas eu já vi críticas porque os discípulos não foram orar lá com ele. E ele mesmo fez uma crítica. Vai não poder orar comigo nem uma hora? E os discípulos, acostumados a orar com Jesus Cristo, e deu sono todos os 3. Primeiro ele já deixou uma parte lá embaixo, foi somente com os 3. Por quê? Aquilo ali era somente entre o Pai
e Jesus. Aquela luta. E se os discípulos estão lá, os discípulos dizem: Senhor, Deus, dê força ao nosso Senhor Jesus Cristo para carregar a cruz por nós. Eles iam tudo orar, clamar, chorar, para que Deus libertasse Jesus daquela agonia e não deixasse ele morrer. Então, tudo aquilo ali não podia sair nada. Por isso que ele se alegrou, está lá em Isaías 53, que ele se alegrou com o sacrifício que ele fez. Aí não pudesse orar nem pelo menos uma hora comigo. Mas não podia, porque Deus não deixou. Deus deu sono a todos os três que estavam lá. Não quero, é uma conferência. Essa conferência depende da salvação do meu povo, que eu anotei e dei para meu filho salvar. O sacrifício é dele, que ele, como um espírito, não ia poder sangrar. O sacrifício teria que ser do filho, mas o filho ao mesmo tempo é ele feito carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então vejam só, irmãos. Aí Jesus sofreu, ninguém passou a socorrer ele. Clamou, sofreu tanto que disse: Pai, afaste de mim esse cálice, eu não estou aguentando não. Por que me abandonaste? Se possível for, aparta de mim este cálice. Mas aquilo que todos nós fomos ensinados pelo pastor e também pelo nosso profeta, quando orar, diga: Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque às vezes nós estamos orando por algo que vai ser mal para a gente. Não é verdade? Às vezes eu quero comprar aquele carro, não sei o quê, e me apaixonei por aquele carro, que aquela outra coisa, e quero até forçar Deus a fazer a gente comprar. Quando é depois você sabe que aquele carro era roubado. Aí, mas não seja feita a minha vontade, mas somente a tua. Aí ali Deus confortou ele, mandou o anjo e confortou ele. Quando ele veio, ele já não veio lamentando. Ei, acorde, vocês têm acorde. Já cheguei da hora e aquele que há de me entregar está aí no meu pé. Ele trabalha tanto, verdade, ele sai daqui de noite, domingo, ainda vai trabalhar até meia-noite. É por isso que eu não quero nem despertar ele. Aí então Jesus já não falou, repreendendo assim, meio como que parece estar zangado. Aí eles ficaram logo espantados, e Jesus já estava confortado pelo Espírito Santo. Ele pode bater, meu amigo, pode bater, pode dar cipuada em mim, pode fazer o que for, que eu não vou reclamar mais nada não. E Jesus saiu numa coisa que se aproximou um pouco de retratar retratar a aflição dele, foi aquele Mel Gibson, e tanto humor que inchou o olho e estagou o rosto, puxou o cabelo, foi um bocado de coisa. Mas ele não reclamou nada. O pai já tinha dito que está chegando o final e a salvação daqueles que são nossos está em tuas mãos. Veja se Jesus deu nem um grito depois levando chicotada, um chicote de chumbo para rasgar as costas dele, tudo que mostra ali na Bíblia e alguma coisa a mais. E ele calado, até para responder a Pilatos. Quando Pilatos disse: homem, responde, homem. Eu tenho poder para te soltar, para te salvar e também para te crucificar. Aí ele disse: nenhum poder teria sobre mim, se meu pai não concedesse. Sou todo ensanguentado, já tinha levado umas 2 ou 3 pistas, murro tudo isso. Todo poder não teria sobre mim. Quando Jesus Cristo, aliás, começou a falar com ele, aí disse: meu pai. Aí disse:
logo tu és filho de Deus. É a expressão que muita gente boa na igreja não entende. Eu vi mesmo uma expressão que a pessoa disse, eu não estou dizendo não, você é quem está dizendo. E Jesus ia se acovardar. Logo tu és Deus. Ele disse, tu o dizes. Essa expressão é uma expressão vicária. Vicária quer dizer uma expressão de substituto. Ou seja, tu estás dizendo aquilo que eu sou. Tu dizes. E a gente usa muito isso, tem os verbos dizer, fazer. Por exemplo, eu pergunto a Alves, você pagou a energia da igreja? Aí Alves diz para mim, eu o fiz ontem. O que é que ele quer dizer? Ele pagou. Está substituído. Isso é uma expressão, fosse para muito, por sinal, muito elegante. Alguém acusou que foi muito assim, desrespeitado, com palavrões, aí vai para a justiça. Aí então, sendo a justiça, diz, olha, disse que eu era um homem isso, aquele outro ladrão, eu não sou. Aí o juiz vai, por que você disse? Não, eu não quis dizê-lo, não, excelência. Eu não quis dizê-lo, não, ou seja, eu estava nervoso. Eu não quis dizer, ou seja, não quis dizer que ele era ladrão, que era isso, que aquilo. É para substituir, né? Por isso que vicário quer dizer substituto. Aí ele disse, para não dizer assim, eu sou filho de Deus, ele disse, tu o dizes. Tanto é que Pilatos entendeu, disse, e o que é que eu vou fazer com esse homem aí? Se ele é filho de Deus, não, nós temos um Deus, aquele lá. Aí quando começou um bocado de coisas, aí disse, ele é teu rei. Logo tu é rei, ele também diz, nosso rei como é que diz? César. Não temos outro rei, foi assim. Nós não temos outro rei, senão César. Olha, o judeu morria, mas não negava que Deus era o seu rei. Mas naquela hora, o Espírito fez ele negar. Porque tinha que concluir com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas não achei defeito nenhum. Os carneirinhos, quando iam ser imolados, não tinha também defeito, não. Ele não tinha defeito nem na lã, que não era permitido um carneiro com defeito na lã. Nem na lã ele podia ter. Morria inocente, mas morria pelaquela alma que, ao invés de agradecer e meditar, ele já saía olhando assim, se visse uma cabrocha bonita, que ela é linda. Oi, você disse, ela é assim assado. Qualquer coisa leva outro carneirinho. Homem nenhum não presta, não. Se eu sou um homem que presta, não presta, porque ele não aprendeu ainda. Nenhuma carne humana presta. Se prestasse, Jesus Cristo salvaria alguém sem precisar do sacrifício dele. Mas até para tomar a terra, Jesus Cristo disse, quando entrarem na terra que eu vos dei, não vá pensar que foi o poder do vosso braço, não. Fui eu que vos dei os vossos inimigos nas vossas mãos. Amém? E ainda é hoje, é Deus que dá os nossos inimigos nas nossas mãos. E Ele dá porque Ele pode confiar que entregando os nossos inimigos carnais nas nossas mãos, nós não vamos matá-los, vamos orar por ele e fazer ele ficar envergonhado, que a Bíblia usa até um termozinho metafórico, colocar, o que coloca na cabeça dele? Quem se lembra? Brasas vivas na cabeça. Ou seja, mas eu fiz aquilo com fulano, com Iveson, com Samuel, e ainda esculhambei a religião dele. Aquilo vai ficando martelando. Enquanto está martelando, ele aqui está orando, Senhor, eu perdoo ele. Eu perdoo ele e peço que o Senhor perdoe. Gente, nós fazemos dificuldade em muitas coisas.
a coisa mais fácil que existe, é a mais fácil, não é difícil não, é Jesus perdoar. Sabia? É a coisa mais fácil que existe, Jesus perdoar. Jesus ama tanto perdoar. Por exemplo, você fez uma coisa contra mim. Não quero nem ver Gilvão. Gilvão é um falso crente, não quer dizer coisa. Ele estava com a cabeça quente, Senhor. Eu peço que o Senhor não conte isso, porque eu amo meu irmão. O Senhor perdoe ele. Jesus vai dizer, eu não perdoo não, porque ele maltratou meu filho. Meu servo vai dizer. Jesus vai ficar feliz, porque se ele perdoou, então eu vou perdoá-lo. Se eu vou perdoá-lo, eu vou mostrar que ele estava errado, e ele vem depois, se abraça comigo, e nós viveremos mais e mais ainda amando a Jesus. Não é não, Alves? Ele não vai dizer, não. Tem os pecados, pegou aqui, pecados imperdoáveis, aquele que é feito contra o Espírito Santo. E é citado até pastor César, irmão Brana, que há uns tipos de pecado que não se perde. É esse de contra o Espírito Santo, é a pessoa não perdoar o seu irmão. Faz parte de pecados imperdoáveis. Então, tem tantas coisas. Por isso que ele perdoou Paulo, perdoou Davi, perdoou um bocado de coisa, mas não perdoou Saul. Se a gente for olhar no pecado que a gente interpreta o pecado, Saul pecou muito menos do que Davi. Então, ele ama perdoar. Ele ama tanto perdoar que ele, quando ele mata o ímpio, ele não fica satisfeito. Não é da vontade de Deus a morte do ímpio. E, na outra parte, tem o contrário. Deus se alegra com a morte dos seus servos. Glórias a Deus. Se ele se alegra com a morte do servo, porque ele disse, é hora de trazer ele para provar das regalias aqui, até no dia da chamada de todos. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Então, meus amados irmãos, a vontade de Deus. Então, pode observar, leia a Bíblia. Se parece dizendo, e Deus clamou a Jeová, não sei o que, não. É pecado falar o nome de Jeová? Não. Não é falha, não. Elohim, Adonai, que Adonai pode ser pessoa, não. É um termo que você usa assim na força de expressão, mostrando que conhece vários nomes gloriosos do Senhor Jesus Cristo. Mas lembre, gente, que Jesus, o nosso Deus Jesus, não manda uma frase só por querer mandar, não. Ele disse, o meu povo, não tire isso do coração, o meu povo saberá o meu nome. Aleluia! Glórias a Deus! O meu povo saberá o meu nome. Ou seja, aqueles nomes que se relacionavam a mim, mas não é o meu nome mesmo. O meu nome é Jesus Cristo. Aleluia. Tanto é que a palavra Jesus significa Jeová Salvador. Ele agregou vários nomes gloriosos. Meu nome é Já, porque meu nome é Já. Tem até uma amiga, uma irmã, que o nome dela é Jaeli. Eu digo, tua mãe botou um nome muito bonito e maravilhoso. Ela fica sorrindo. Eli é meu Deus. Então, e já é uma coisa que é imediata, né? Já é um advérbio de tempo. Já, não demora nada já. Então, meu Deus, né? Está sempre comigo. Não é isso? Já li. Agora veja, mas o
nome ali também caiu em um sacerdote que não honrou Deus, né? Sacerdote ali. Mas o Senhor Jesus Cristo é o nome que abala o céu e a terra, e debaixo da terra. É o nome que toda língua confessará. E confessará como nosso Deus único e verdadeiro. Né? Ah, Jesus Cristo, tu és filho de Deus. Não, filho de Deus nós chamamos aqui, um bocado de coisa, mas não, quando se ajoelharem, eles confessarão que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, ou seja, é Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Aleluia! Aleluia! E aqui mostrou o Antigo com o Novo Testamento. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, por que a gente botar apelidos, meio que ser gloriosos, se já conhecemos? Se nós somos seu povo e sabemos o nome do seu povo. E como é que nós vamos ser chamados? Vamos ser chamados Senhorita Jeová, a noiva Jeová, a noiva Adonai? Não, a noiva Senhor Jesus. A noiva diga isso. Quer dizer, ele disse, eu estou mostrando e a turma está passando por cima. Aí vê, uma igreja que era tão famosa que tinha o nome de, só usava o nome de Jeová, e hoje ela é tida como uma das mais corruptas. Estou dizendo porque a justiça está dizendo mais corrupta, a igreja está sendo a igreja que era chamada melhor. Por quê? Talvez o orgulho dela não deixou ela saber que era Cristo, mas só, aí fica, deixa dando pesa a mão em você, deixa dando um cristão não diz isso, deixa Jesus pesar a mão em você. O cristão diz assim, somente se ele for esculambado quando estiver pregando, ele diz, eu vou orar por você, meu irmão, porque quando você conhecer Jesus, você vai cair nos pés de Jesus e me abraçar. Então aquilo ali já virou brasa, já acendeu a brasa, ele vai, eu chamei tanto nome feio, aquele camarada, ele disse que quando Jesus me libertar, eu vou abraçar com ele e vou ser amigo dele. E aí acontece. Bem, eu agora, graças a Deus, tenho a honra de dizer, vou encerrar, porque as outras leituras que tinha, tudo mostrando Jesus dizendo, no Antigo Testamento, Deus dizendo, e no Novo Testamento, Jesus dizendo as mesmas coisas. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha da sua paz, da alegria e da certeza da salvação. E saber quando pecar e saber, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, eu sou tua filha, eu sou teu filho. E não fazer coração duro para um colega, para um amigo, para um irmão, não. Todos nós somos o mesmo, todos nós somos células do corpo de Cristo, e ninguém vai se alegrar, porque esse dedo levou um corte, eu estou tirando, não, eu vou sarar, esse dedo aqui fez uma coisa errada, pegou numa arma, mas eu vou procurar sarar ele, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos enriqueça com o seu Espírito Santo, amém. Amém e aleluia. Glórias a Deus. Lembre-se sempre disto. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a vocês, lá no céu, conversar com Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.